Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do meu podcast, Professor Caio Paiva, e também a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu estou aqui com meu amigo José Flávio, professor de Direito de Execução Penal, que logo mais vai se apresentar para vocês. Também nos acompanha aqui o Matheus Patrício, que coordena toda a parte administrativa de lançamento dos nossos cursos do CEI Acadêmico. Matheus, dá um alô aí para todo mundo e, na sequência, já passa a palavra para o José Flávio se apresentar rapidamente para quem não te conhece e depois a gente já inicia o bate-papo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu coordeno a parte administrativa, gravação, vídeos e lançamentos do CEI Acadêmico. Inclusive, este podcast, esse vídeo não vai só para o canal do professor Caio Paiva, ele também vai estar disponível nos canais do CEI Acadêmico, tanto no podcast que a gente vai criar no Spotify, quanto no canal do YouTube do CEI Acadêmico. Hoje nós vamos bater um bate-papo aqui sobre temas gerais de execução penal, então vai ser algo bem aberto, bem tranquilo, conversar sobre o assunto. E é claro que a estrela do show hoje é o professor José Flávio, que tem um curso muito bacana no CEI Acadêmico sobre cálculo de execução penal na prática. Meu amigo, se apresenta aí, por favor, para a gente. Fala quem você é, o que você faz, o que você trabalha, para o pessoal te Olá, olá, conhecer. olá. Muito obrigado. Antes de mais nada, professor Caio Paiva, obrigado, Matheus. Matheus sempre me ajudando muito com toda a infraestrutura que eu preciso para gravar as aulas, todo o conteúdo técnico a respeito de som, áudio, vídeo. Enfim, obrigado, Matheus, sempre muito parceiro. Meu nome é José Flávio Ferrari, sou professor de execução penal, de direito de execução penal, essa matéria tão importante para fins de sistema de justiça criminal. Sou, além de professor de execução penal, administrador do canal Puxando Pena e também assessor de juiz criminal aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Já trabalho nessa área há aproximadamente mais de 10 anos, tá? Já passamos agora, trabalho já nessa área há mais de 10 anos, eu posso falar isso com convicção agora. E iniciei minha carreira trabalhando diretamente na unidade prisional em 2012, se não me engano, junho ou julho de 2012. E de lá para cá, nunca me afastei dessa matéria tão importante, próxima dos direitos humanos, que precisa sempre de um olhar clínico, crítico e também lógico sobre os direitos que nós estamos tratando na execução penal. Muito importante tratar sobre o direito das pessoas privadas de liberdade, não é, professor Caio? Perfeito, José Flávio. Então vamos começar aqui. Eu separei alguns temas mais amplos. Eu vou jogar alguns tópicos e a gente vai conversar de forma mais objetiva sobre esses tópicos. O Matheus fica à vontade para intervir também quando quiser. A ideia aqui, nesse nosso encontro de hoje, não é ficar muito explorando minúcias procedimentais, aspectos jurisprudenciais muito específicos. Quem sabe qualquer hora a gente não marca um outro encontro sobre esse, só para discutir talvez a jurisprudência mais recente do direito de execução penal. Recentemente, quando eu estava trabalhando no meu novo livro de Direito de Execução Penal, na jurisprudência nacional e internacional, foi uma oportunidade singular de um trabalho bem aprofundado de alguns meses, de revisitar tudo que já havia sido produzido de jurisprudência sobre a matéria. E eu sempre gosto de falar que a jurisprudência, além de ser o principal instrumento de trabalho, não que seja a principal forma de compreender, de conhecer uma matéria. Talvez até pelo contrário, precisamos da doutrina até para fazer as críticas à jurisprudência. Com certeza. Mas a jurisprudência, ela é uma radiografia da matéria. É aquilo que de fato a matéria é, e não aquilo que é idealizada nos livros. E quando eu estava produzindo esse livro, foi uma oportunidade de revisitar tudo que já havia sido decidido sobre o tema. E enquanto eu ia escrevendo o livro, fazendo resumo dos julgados, eu tive a oportunidade de pensar muito sobre vários grandes assuntos da execução penal. O primeiro assunto que eu separei aqui para a gente conversar é um assunto que você tem monitorado muito de perto também, que diz respeito ao número de pessoas presas no Brasil. O número de pessoas presas no Brasil ele é objeto de muito debate, inclusive porque, lamentavelmente, sequer a estatística é 100% confiável ou 100% fidedigna ao que, de fato, é o número real das pessoas presas no Brasil. Além disso, nessa estatística, nem sempre conseguimos separar do que são os presos já em cumprimento de pena, de quem eventualmente está numa prisão domiciliar. Seja como for, qualquer
método estatístico que se adote. A verdade é que, compreendendo a privação de liberdade de uma forma mais ampla, nós já chegamos perto de 1 milhão de pessoas presas, em alguns períodos dos últimos anos, principalmente no último ano, você que monitora isso até mais de perto. Na sua compreensão, quais que são os principais fatores para esse número que, em alguns momentos, é verdadeiramente assustador? Eu acredito que não dá para atribuir, talvez já joga esse ponto um pouco mais polêmico para você comentar. Eu não vejo muito como atribuir, pelo menos diretamente, o número de pessoas presas a quem ocupa momentaneamente a presidência da República. Não há uma relação tão direta. Não. Eu sei que, de vez em quando, se explora isso, que o atual governo é muito mais punitivista, deseja a prisão só de quem não gosta, é claro, mas não dá para estabelecer uma relação muito direta. Há alguns projetos de lei, sim, algumas leis aprovadas, e inclusive tivemos isso até nos governos anteriores, principalmente a lei de drogas, que foi aprovada durante o governo Dilma, que se fôssemos identificar os principais fatores, pelo menos do ponto de vista normativo, esse seria o principal fator, na minha opinião. Qual que é a sua compreensão sobre esse assunto? Professor, acredito que podemos aqui trabalhar dentro dos 3 poderes. Tá? Vamos fazer uma análise dos 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Os 3 contribuem muito para o encarceramento e para o status que a gente chegou hoje. Tá? Nós temos, como o senhor disse, 920 mil pessoas presas dentro do sistema carcerário, e aqui incluindo regime aberto, semiaberto e fechado. Existe no CEU, exclusivamente no CEU, sem contar Tribunal de Justiça de São Paulo, 1.350.000 processos em tramitação. 1.350.000 processos em tramitação, ou seja, de pessoas que foram condenadas, e esse número é absurdo. Isso exclusivamente no CEU, tá? Inclusive, penas... Posso te interromper com uma dúvida prática? Sim. Posso te interromper com uma dúvida bem prática? Até porque essa parte, como eu não acompanho muito de perto, esse fato do número de execuções, você consegue apontar que cada processo é de uma pessoa ou uma pessoa pode ser várias? Exclusivamente. De uma pessoa exclusivamente. É bom ficar bem claro. Isso por quê? O CNJ, existe uma resolução 103 de 2010 que obriga que exista exclusivamente um único processo de execução penal por pessoa no país. Perfeito. Há uma diferença, pequena divergência quando a gente está falando do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda não adotou o CEU. Inclusive, foi a Alesp que moveu a ADI no STF para questionar a obrigatoriedade do CEU em todo o país. Tá? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Voltando aos números, então, nós temos 1.350 pessoas condenadas em cumprimento de pena no país, processos ativos, sem considerar também os processos que tramitam no ESAGE do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, se formos fazer esse cálculo, vai chegar a quase 2 milhões, tranquilamente, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo é a locomotiva do sistema carcerário brasileiro. Tá? Então, chegamos nesse número absurdo de pessoas em cumprimento de pena. Tá? E aqui, pena privativa de liberdade, restritiva de direitos. Isso equivale aproximadamente 1% da população brasileira. Ô, José Flávio, só te interrompendo, vou te interrompendo com algumas dúvidas práticas que eu tenho dúvida, talvez quem está acompanhando aqui pode ter essas dúvidas também. O José Flávio, além de ter um ótimo conhecimento teórico, ele sabe tudo de como funciona na prática a execução penal. É possível que nesse número tenha também execução de pena de multa no juízo da execução criminal ou não? Exclusivamente de multa, sim. Tá? Exclusivamente de multa, sim. Por quê? Porque alguns processos, inevitavelmente, ainda continuam durante a execução penal, apesar do cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Nós temos aquele tema 931 da STJ que definiu que, uma vez comprovada a hipossuficiência, permite-se a extinção da punibilidade. Inclusive, isso está ganhando alguns contornos a respeito da progressão de regime. Mas, permite-se ainda que, uma vez não comprovado, e quando ainda está tentando comprovar a hipossuficiência dessa pessoa que cumpre pena, somente a pena de multa em execução, enquanto a pena privativa já foi extinta.
Esse ponto é muito bom. Para quem tá nos acompanhando aqui, lembrar desse julgado fundamental, independentemente do objetivo, quem estuda para concurso, quem trabalha na prática. E o Matheus, que está muito longe de ser um leigo, que é formado em direito, mas que Mais ou não está menos. mais totalmente imerso nas discussões do direito, veja só esse tema, Matheus, o quanto que ele é dramático, isso que o José Flávio explorou. Imagina uma pessoa foi presa, foi condenada, vamos supor, a 8 anos de prisão, e quase todos os crimes no Brasil também vinculam uma pena de multa. Essa multa é revertida para o Fundo Penitenciário Nacional, não vai para a família da vítima, enfim. Para o Fundo Nacional de Drogas, quando estamos falando da lei de drogas. Perfeito. A pessoa cumpriu os 8 anos da pena privativa de liberdade. Acabou, quitou a sua dívida ali da pena de privação de liberdade. Concluiu, saiu da prisão. A pessoa sai da prisão, a sociedade espera dela que agora ela se reinsira, consiga um trabalho. Que tenha sido reeducado. E ela não consegue agora, por quê? Se ela não pagar a pena de multa, não extinguia a punibilidade. E sem extinguir a punibilidade, é muito difícil, quase impossível, ela obter uma carteira de trabalho, habilitar novamente o título de eleitor. Ela tem a cidadania quase que totalmente suspensa enquanto ela não consegue pagar a pena de multa. E se a gente pensar que a grande maioria das pessoas presas que saem da prisão são pobres, defendidas pela Defensoria Pública, elas continuam nessa situação de razoável marginalidade, sem se inserir no mercado de trabalho, e logo que surge aí um fomento do Estado à reincidência. Felizmente, como o José Flávio disse, isso foi alterado de novo recentemente, e o STJ passou a decidir que não. Cumpriu a pena privativa de liberdade, está extinta a punibilidade, é uma cidadania plena, continua depois cobrando a pena de multa. Pode seguir daí. Em continuação, o doutor ministro do STJ, Rogério Schietti, brilhante no voto dele, apontou sobre o efeito criminógeno dessa multa no direito penal, na execução penal. Porque a partir do momento que você passa a exigir essa multa de forma indiscriminada, essa pessoa terá ou eventualmente voltará a delinquir para pagar essa multa, e isso como causa acaba criando efeito criminógeno e efeitos maléficos na vida daquela pessoa, que na verdade tenta, para cumprir a sua pena, se valer de alguns meios para satisfazer essa pena e simplesmente se ver livre dessa obrigação estatal. Eu queria interromper rapidinho, o professor Caio falou aí rapidinho também sobre a questão do perfil das pessoas que estão presas, né, o superencarceramento em si, e a primeira aula do José Flávio no curso de Cálculo de Execução Penal na Prática é tratando exatamente sobre o tema do superencarceramento. E lá ele menciona um ponto muito interessante, pessoal, eu sei mais ou menos a questão, porque sou eu quem edito as aulas e também verifico ali parte do conteúdo para poder publicar. E dentro desse superencarceramento, eu acho que algo que a gente pode chamar a atenção é sobre o perfil da pessoa presa e a seletividade penal. O José Flávio traz uns números no conteúdo dele das aulas que, olha, quem são esses presos? 66,69% dos detentos são jovens, pretos e pardos. Por qual motivo eles estão presos? 39,72% dos crimes são patrimoniais, 30,29% dos crimes são tráfico de drogas para homens e 57,13% tráfico de drogas para as mulheres, no caso. É isso, joguei aí para os especialistas. E outra questão também que é muito espantosa. Mais de 40% dessas pessoas ainda não têm sentença definitiva. Ainda não tem sentença condenatória definitiva. Em completo desrespeito ao princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. Então, essas pessoas... É o que o Zaffaroni chama, inclusive eu estou tentando, de alguma forma, trazer isso mais próximo da prática, que o Zaffaroni fala que há, sim, uma antecipação da pena. A partir do momento que nós olhamos esses números, chegamos ao efeito latente de que essa prisão processual ela não tem nada a ver com prisão processual. É uma prisão por antecipação da pena. Essa prisão, que diga-se pela jurisprudência, que tem o efeito de garantir a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, em alguns casos, como regra, né, na verdade, ela
é sim antecipação da pena privativa de liberdade. Então, a pessoa é presa em flagrante ou tem uma prisão preventiva decretada durante o curso do processo, mas na verdade já sabendo, já antevendo que vai responder a uma pena, vai cumprir uma pena no futuro. Então, Uhum. o professor Zaffaroni traz isso de uma forma clara, que é o que a doutrina crítica está tentando É. incorporar na prática do judiciário. Inclusive, Isso, aqui fica um alerta, uma característica, aliás, do sistema CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, adotado em todo o país, com exceção de alguns tribunais federais e de São Paulo. O próprio sistema CEU já tem isso como regra. Ele adota a detração penal, período de detração penal, como pena cumprida de forma indiscriminada. Não há essa distinção, como, por exemplo, a jurisprudência entende que período de detração penal não é levado em conta para fins de indulto e comutação de pena. Exclusivamente pena cumprida depois da sentença condenatória é levada para esses fins. Então, o próprio sistema CEU ignora essa questão da jurisprudência e incorpora em seu sistema a detração penal como pena cumprida. De uma Sobre forma esse ponto ainda do número de pessoas presas, e é sempre bom deixar claro do que nós estamos falando. O Matheus apontou muito bem as estatísticas das pessoas presas, e como eu acompanho diariamente a jurisprudência do STF, do STJ, principalmente as decisões monocráticas, quando o ministro chega na sua mesa de trabalho diariamente, talvez ele idealizava, vou decidir as maiores causas que estão aqui na política, que estão no sistema de justiça criminal do país, eventualmente decide isso sim, mas o grosso da matéria, o trabalho do dia a dia de um ministro de tribunal superior é decidir, na maioria das vezes, se uma pessoa presa por uma pequena quantidade de droga ficará ou não ficará privada de liberdade. Eu acredito que os tribunais superiores devem passar pelo menos 40% a 60% do tempo, literalmente isso, de 40% a 60% do tempo, não só os ministros dos tribunais superiores, você como assessor de um juiz da execução penal também, decidindo questões relacionadas ao tráfico de drogas. E um ponto interessante que eu criticava há mais tempo, mas agora acredito que já seja possível de monitorar mais, é a questão da estatística transitória. Agora nós conseguimos entrar no site do CNJ e localizar hoje a quantidade de pessoas presas. Isso, quando é divulgado em determinado dia do ano, não pega aquela quantidade, pega só a quantidade de determinado dia. E por isso a estatística oficial, que ainda é veiculada nos principais relatórios do DEPEN, do Conselho Nacional de Justiça, ela é muito aquém do que a população prisional já atingiu. SIS-DEPEN. É o sistema informativo que nós temos do DEPEN hoje. Só que existem alguns problemas a respeito desse sistema. E por isso você já viu sites, Flávio? Os sites de órgãos vinculados ao governo federal, do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério dos Direitos Humanos, vários sites ficaram terríveis. Não dá para encontrar quase nada. No site do DEPEN, do Ministério dos Direitos Humanos e vários outros, é muito difícil localizar os documentos. Não sei exatamente o que foi mexido ali naqueles sistemas. Inclusive, diariamente eu acesso esses sistemas. E eu arrisco dizer que pelo menos 30% desse período ele está fora do ar. É incrível. Eu tento obter informações de verdade. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias. Era uma resposta rápida que eu precisava dar para um seguidor no direct do Instagram. Falei, vou obter o dado atualizado disso. Fui buscar, não consegui. Fui buscar por outra ferramenta, também não consegui. Todos os sistemas fora do ar. Isso é um exemplo, na verdade, do que acaba sendo rotineiro. Sem aviso nenhum, simplesmente tiram o sistema do ar. Inclusive, a respeito do Banco Nacional de Mandado de Prisão, que esse sim é um sistema que a gente leva em conta para mensurar o status prisional, o número da capacidade prisional, ele é um sistema que, vou chutar assim, pelo menos 2 dias, 3 dias da semana ele não é atualizado. Ele é atualizado diariamente, é um sistema muito bom para acompanhar esses índices, mas ele vive fora do ar. Então, diga. Um ponto interessante, aí a gente passa para o próximo tópico, é que há também, de uma forma geral, a seguinte crítica de algumas pessoas que não se assustam com essa estatística, que aponta o seguinte: tudo bem, o Brasil está entre a terceira, quarta país que mais prende no mundo, porque ele também é
terceiro, quarto ou quinto país maior do mundo também. Ocorre que o que me preocupa na estatística é que, quando analisamos os dados da população prisional dos países que mais prendem no mundo, os últimos anos são de muito declínio, principalmente nos Estados Unidos. E enquanto isso, no Brasil, é uma ascensão assustadora do número de presos. De mulheres, então, com a lei de drogas, a prisão de mulheres se tornou algo realmente assustador. Então, por um lado, sim, faz sentido que o Brasil tenha uma quantidade mais expressiva de presos, porque é um país muito grande. Mas, por outro lado, a escala do Brasil está numa ascensão muito constante. O que você diz em relação à crítica das pessoas que olham para essa estatística e dizem que está tudo bem? Prender pessoas nunca é estar tudo bem. Prender pessoas é uma prática muito ruim. E o Brasil é muito bom nisso. O Brasil prende muito e prende muito mal, não é? Nós prendemos pessoas que não deveriam estar presas. Esse é o problema. Nossa legislação de drogas, nossa legislação do Código Penal, muitas vezes tipifica condutas que sequer deveriam estar assim tipificadas. E, inclusive, estamos tratando, hoje em dia, por exemplo, tudo como hediondo. O que deveria antes ser uma exceção, hoje, basicamente se tornou a regra. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crime de perigo abstrato. Hoje em dia nós estamos tratando como hediondo. Crime, ok, roubo com envolvimento com concurso de agentes. É um crime hediondo? A depender da circunstância pode até ser, mas de fato, trazendo a norma genérica, a caso abstrato, para uma progressão de regime em 40%, em 60%, é um absurdo, né? O padrão deveria ser sempre o mínimo. Inclusive, o próprio professor Huygens defende a ideia de que somente para a primeira progressão deveria ser uma fração diferenciada, enquanto para as demais deveria ser uma fração abrandada. Você tocou no assunto que vai ser o tópico segundo dessa nossa conversa, que é o sistema progressivo. Beleza. Passando Continuando a falar desses números e de quem entende que o Brasil prende pouco e que, na verdade, o Brasil está fazendo e agindo certo, como o senhor mesmo disse, até o próprio Estados Unidos, que tinha aquela regra do three strike you out e das janelas quebradas, enfim, o three strike you out ele está sendo mitigado. O próprio legislador norte-americano ele está afastando essa ideia e passando a ter um pouco mais de tolerância. O Brasil, em vez de copiar somente as coisas ruins norte-americanas, poderia começar a copiar algumas coisas boas também e pensar de forma autônoma e, como o próprio Zaffaroni diz, de forma ciente da sua característica individual, pensar no sul global e atuar dessa forma, não é? Eu inclusive, escrevi um texto com o professor Patrick Cassicedo sobre a lotação da capacidade prisional no sul global. Era um diálogo entre Brasil e Moçambique. E nesse estudo que nós fizemos, chegamos à conclusão de que o Brasil realmente está crescendo muito o número de aprisionamento. As vagas estão cada vez em déficit. Não há vaga suficiente para as pessoas. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que isso é causa de compensação penal. E aqui nós podemos falar da compensação em dobro do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que na verdade não depois. Chegaremos lá nisso. Deveria guardar relação com a capacidade prisional. Então, por exemplo, no Complexo do Curado, que chegou a 3 vezes, deveria ser compensado em 3 vezes e não exclusivamente no dobro. Mas, então, um outro dado relevante diz respeito ao número da Rússia, por exemplo. A Rússia realmente teve um boom de prisões até os anos 2000, mas de lá para cá, o número reduziu e muito. Eu tenho uma grande colega, Cíntia de Faria, ela está fazendo essa pesquisa para o mestrado futuramente, e ela está tentando descobrir qual foi a razão disso, que é um país costumeiramente punitivista e que durante dos anos 2000 para cá
diminuiu 50% a lotação prisional deles. Então a gente precisa entender isso e, logicamente, com base numa vontade política, sobretudo, aplicar isso no país. E precisa, sim, de muita vontade política para isso. E, infelizmente, e aí um outro cenário que o professor Caio comentou no começo, não é exclusivo do nosso governo atual, mas sim ele está em voga. Né? É uma temática de aprisionamento e punitivismo que está em crescente desenvolvimento. Mas isso não é exclusivo de governos da direita. A esquerda também fez isso, não é? Nós tivemos a pior legislação possível no governo Lula. 2006 foi a lei de drogas. E não foi nem um pouco benéfica, não ajudou nem um pouco a diminuir a superlotação, somente aumentando. Certo, vamos avançar então para o tópico do sistema progressivo. O sistema progressivo, para quem está aí começando os estudos, está nos acompanhando no podcast ou no YouTube, é uma ideia muito boa. O sistema progressivo é uma ideia que não é difícil de explicar para a população, diferentemente de outros assuntos da execução penal que eu tenho alguma dificuldade, às vezes, de explicar, como outros que nós vamos falar das saídas temporárias. Mas o sistema progressivo não é difícil de compreender e eu acho que também não é difícil de aceitar que é um modelo interessante. Então, o sistema progressivo parte da ideia que do estado de total privação de liberdade para o estado de plena liberdade após o cumprimento de pena, tem que ter uma preparação, tem que ser algo que vai progredindo com o passar do tempo. A pessoa que sai de uma prisão totalmente superlotada, condições péssimas de encarceramento, ela não pode simplesmente sair hoje e amanhã já estar no convívio social. Se isso acontecesse, nós não deveríamos nos surpreender, como ainda nos surpreendemos, quando uma pessoa, num sinal de trânsito, às vezes tira a vida de outra pessoa para furtar um celular, para furtar uma bolsa. E em muitos casos são pessoas viciadas em drogas, em situação de muita marginalização, ou pessoas que estavam em péssimas condições carcerárias e já são imediatamente colocadas em liberdade. Então, a ideia do sistema progressivo é justamente essa, fazer com que o retorno ao convívio social seja de fato progressivo. Progressivamente vai sendo avaliado se a pessoa, entre aspas, tem condições de já ser, de novo, entre aspas, reinserida na sociedade. E lendo a lei de execução penal, a ideia inicial projetada, na minha compreensão, também foi muito interessante. Dos três regimes, o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. O grande problema, e depois eu quero que você comenta mais sobre o sistema progressivo, José Flávio, Matheus, fica à vontade também para colocar suas dúvidas. Um dos grandes problemas, é uma matéria com muitos problemas, mas um dos grandes problemas é que não existe os estabelecimentos adequados do semiaberto e do aberto. E isso realmente gera na população, gera essa tal de sensação de impunidade, que em parte é uma sensação e um sentimento compreensível de acontecer. Porque se está desenhado que o semiaberto não é liberdade, o regime aberto também não é plena liberdade. Não pode ser plena liberdade. E justamente por não ter estabelecimentos adequados, a lei de execução penal vai sendo alterada sucessivas vezes, se tornando mais rigorosa sem essa preocupação com os estabelecimentos. Eu me recordo que em 2013 convidaram o René Ariel Dott para uma audiência no Congresso Nacional para discutir tópicos atuais da execução penal, os principais problemas, e ele se recusou a comparecer. O René Ariel Dott, que faleceu inclusive recentemente, fez parte da comissão de juristas que elaborou, que estudou o projeto da Lei de Execução Penal de 1984, e ele se recusou a comparecer, principalmente dizendo, e essa carta dá para acessar muito fácil no Google, foi publicada no Conjur, e ele dizia que a lei de execução penal que desenhamos, que previu esses estabelecimentos intermediários à plena liberdade, isso foi totalmente descumprido. A lei é boa, não tem razão para alterar. É uma responsabilidade agora do executivo de contar com esses estabelecimentos. E isso tem gerado, né, José Flávio, muitas gambiarras jurídicas. Gambiarras, algumas delas que não tem outra solução. A outra solução é deixar um estabelecimento inadequado, e isso não se pode também admitir. Mas vai criando algumas engenharias na execução da pena
que, por um lado, a sociedade não consegue compreender, e, por outro lado, gera também uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande. Sobre o sistema progressivo, sem, é claro, entrar nas inúmeras minúcias procedimentais que existem em torno dele, você considera que há de mais preocupante? Bom, eu estou com o professor Patrick Acedo quando fala que, na verdade, simplesmente cumprir a lei de execução penal não é solução. Afinal, a lei de execução penal, ela também não é irretocável. Ela também é digna de críticas. O sistema progressivo, com certeza, é dentre os sistemas, acredito, um sistema muito positivo. Enquanto, em razão do cumprimento do sistema, das condições do sistema progressivo, ou seja, insuficiência de vagas no regime fechado, sobretudo no regime semiaberto e aberto, a maioria das cidades não tem regime aberto, não tem patronato. Como que é feito o cumprimento de penas em regime aberto hoje? Comparecimento mensal em juízo, eventualmente comparecimento em alguma instituição, mas aquela regra do cumprimento em regime aberto não existe. Existe em algumas cidades isoladas. Tá? Explica para a nossa audiência aqui, da forma como está desenhado na execução penal, como que deveria ser o regime aberto. Regime aberto, ele deveria ser cumprido parte intramuros, parte extramuros, saindo para trabalho, como hoje, vamos dizer assim, é o regime semiaberto, mas o regime aberto, em especial, o recolhimento aos finais de semana deveria ser mantido. Esse é o cumprimento de pena em regime aberto. Tá? Então, institucionalmente, integralmente no regime, como se fosse uma prisão no regime aberto, aos finais de semana, e durante a semana poderia trabalhar e, eventualmente, retornar também. Aqui eu surgindo. E esse estabelecimento, ele não é uma prisão, né? Ele é um estabelecimento que, de acordo com a lei de execução penal, veja só que interessante, Matheus, ele não deve como se fosse obstáculos à fuga. Justamente para o senso de maior responsabilidade individual da pessoa. Seria como se fosse um albergue, correto, né? Exato. Mas, Zé Flávio, uma pergunta que eu tenho para te fazer, eu surgindo rapidamente no meio da temática, é com relação ao sistema progressivo e os crimes hediondos. A gente sabe que tem aquela característica dos crimes hediondos serem cumpridos em regime fechado. Como que funciona essa questão? Teve alguma atualização por agora? Como que é tido isso dentro da jurisprudência? Lá em 1990, quando foi criada a Lei dos Crimes Hediondos, era obrigatoriamente cumprido a pena imposta pelo crime hediondo em regime integralmente fechado. Ou seja, aquela pessoa de ponta a ponta ia cumprir pena no regime fechado. Demorou, pasmem, 16 anos até o STF declarar inconstitucional essa norma. 16 anos até o STF falar, olha, realmente é inconstitucional. E não foi nem por meio de uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, foi de uma forma incidental em um habeas corpus. Um habeas corpus escrito de próprio punho pelo apenado. Exatamente, 183 e alguma coisa, não vou me lembrar muito bem o número. Uma curiosidade, Zé Flávio. Eu vou procurar rapidamente o número dele. Uma curiosidade sobre esse habeas corpus, o impetrante, ele me segue ali no Instagram, ele tem um perfil ali voltado para... Ele é um pastor, não me recordo o nome dele, mas ele me segue, às vezes comenta alguns posts, e ele se tornou, na bio dele consta quem conseguiu libertar milhares de pessoas presas. E, de fato, ele conseguiu. Foi um habeas corpus. É claro que depois as defensorias se habilitaram, teve toda uma discussão, amicus curiae, mas foi um habeas corpus redigido de próprio punho de dentro da prisão. E, em se tratando de matéria de execução penal, foi um dos principais habeas corpus da matéria. Com certeza. Em 23 de fevereiro de 2006, HC 82959, relator ministro Marco Aurélio. É isso mesmo. 183 eu errei. Quem que é o paciente, Matheus? Olha aí, só para de curiosidade. O paciente, enquanto o Zé Flávio continua na questão do crime hediondo e progressão de regime. Então, pasmem, demorou 16 anos até o STF declarar inconstitucional essa norma. 16 anos. Eu nasci em 94. Eu nasci depois da legislação e sequer sabia que eu ia fazer direito em 2006, depois de tanto tempo, né? Mas demorou 16 anos para o STF declarar inconstitucional, que
é ilógico pensar. A partir do momento que a legislação e a própria Constituição indica esse viés ressocializador da pena, e em razão também da individualização das penas previstas na Constituição Federal, foi muito tarde essa legislação, aliás, essa jurisprudência, essa mudança, esse overruling no STF. Ela demorou muito e custou a prisão e o tempo de muitas pessoas. Quantas pessoas não... E aqui digo, quantas pessoas não perderam suas famílias enquanto ficaram ininterruptamente no regime fechado? Precisamos pensar nas famílias também. Não é simplesmente na pessoa privada de liberdade, mas nas famílias também. Depois disso, o que aconteceu, Matheus? Você está perguntando a respeito dos crimes hediondos e a progressão de regime. Só um comentário. O senhor não, poxa, eu sou da sua idade. É costume, é um costume. Mais forte do que eu. Continua, vai. Tá. Tem que você ia falar o nome do... Não. Pode. Manda ver, eu tô procurando ainda. Tá. O que aconteceu? Rapidamente, o Congresso Nacional se movimentou para editar uma legislação que fosse tal qual pior ao regime anterior. Qual que foi a visão deles? Já que não pode cumprir integralmente no regime fechado, então obrigatoriamente será cumprido no regime fechado, inicialmente fechado. Admite-se, ok, o sistema progressivo para os crimes hediondos também, mas na verdade ele obrigatoriamente vai ter que iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Felizmente, o STF, e aqui foi rápido, declarou inconstitucional também essa norma, e mais uma vez, rapidamente, foi editada a lei, salvo engano, 11.646, que passou a prever as frações dilatadas para os crimes hediondos. E aí sim nós estamos falando das frações de 2/5 e 3/5, tá? Que hoje, depois de muito tempo, ocorreu uma transformação topográfica heterogênea, isso aqui só questão de só o pessoal que estuda para concurso público vai saber. Então ocorreu simplesmente uma mudança de legislação e as frações foram mantidas. 40%, que equivale a 2/5 para os crimes hediondos primários, e 60% ou 3/5 para aqueles reincidentes. E agora, felizmente, exclusivamente para aqueles que são reincidentes específicos na prática daquele mesmo crime. Então, na verdade, o que vai acontecer, Matheus? As frações para os crimes hediondos, ela é dilatada para a progressão. Então, o que acaba acontecendo na cabeça das pessoas que cumprem uma pena privativa de liberdade? Olha, minha pena é de tráfico de drogas. Minha pena é de 5 anos. E vem um outro e fala o seguinte, ok, e eu vou ficar aqui no regime semiaberto ou no regime fechado por 2 anos até ir para o próximo regime prisional. Ah, mas eu fui condenado por crime de homicídio simples. É um crime, em tese, mais grave do que o crime de tráfico de drogas, só que ele não é um crime hediondo. E eu vou permanecer em cumprimento dessa pena por 1 ano e 2 meses. 1 ano e... algo por aí. Então, se você olhar, a pena é maior do crime de homicídio e ele vai ficar menos tempo preso naquele regime estabelecido. Isso acaba causando um problema muito grande ideológico dentro da unidade prisional. Por quê? Porque pessoas com penas dilatadas e não propriamente hediondas vão demorar mais a progredir de regime prisional do que aqueles que tiveram uma pena menor, só que por um crime diferente. Isso acaba gerando uma certa inconformidade dentro do sistema prisional. Perfeito. Certo. Sobre o sistema progressivo ainda, em vários temas, Flávio, de execução penal, direito, justiça criminal de um modo geral, eu tento bastante, até para não enjoar da matéria, eu tento me colocar no lugar da pessoa, não só da pessoa leiga, aquele negócio, e se fosse um familiar seu, eu às vezes penso, às vezes é inevitável pensar nisso. E eu fico tentando achar quais que seriam os critérios mais adequados. E em vários pontos sobre essa matemática da execução penal,
nada parte de um critério científico. Nenhum cientista comprovou que 1/6 seria o mais adequado, que seria 1/3, 2/3. Isso não existe. São consensos elaborados por comissão de juristas ou por parlamentares. E consensos que podem ser criticados. Sim. Se eu fosse, talvez, eu acredito que você vai discordar de mim. E está tudo bem discordar, não tem problema nenhum. Mas eu acredito, o Ferraioli defende algo próximo disso que eu vou te falar. Entre uma pena muito alta, as penas no Brasil são altas, de um modo geral. As penas dos crimes, de um modo geral, são bem altas. E elas foram aumentadas em razão do sistema progressivo. Como? E muitas Elas delas pulam foram etapas. aumentadas em razão do sistema progressivo. Justamente Exatamente isso. por conta desse anseio da sociedade em manter pessoas privadas por mais tempo. Sim. Justamente, as penas, várias são aumentadas em razão da existência do sistema progressivo. Por isso que, na minha compreensão, se eu pudesse adotar uma lei de execução penal, eu preferiria, como pessoa, como potencial vítima de um crime, como ex-defensor, como quem gosta de pensar execução penal, eu preferiria penas de duração menor. Não é com rigor mais excessivo no cumprimento, não, mas com prazos mais extensos de progressão. Uma pena, por exemplo, que seja de 12 anos, eu tenho dificuldade, confesso, para admitir, conformar comigo que faz sentido cumprir 1/6 e todo o restante no regime aberto. Isso, aquela quase fantasia de repressão, prevenção do crime, tem um pouco de dificuldade de compreender, mas eu preferiria, em resumo, penas de duração mais curta. O Ferraioli propõe que o máximo deveria ser 10 anos, independentemente do crime. E ele não deixa claro se existiria progressão de pena. Parece que não, na proposta dele. O máximo seria 10 anos de privação de liberdade. Porque a progressão, eu acho que deve existir a progressão de regime, sim. Sou totalmente contra cumprir integralmente em regime fechado. Acho que isso fomenta a insegurança pública, seria um caos. A pessoa sair da prisão e já ir direto para a liberdade. Mas os prazos da progressão tornam a pena muito extensa, direto à sociedade, à população. O Congresso Nacional quer aumentar as penas, e isso torna também o trabalho dos atores envolvidos no sistema de justiça criminal muito penoso, porque as execuções não terminam. Talvez até entrando num debate um pouquinho sociológico, deixa eu perguntar para vocês, por que vocês acham que a sociedade pede que as penas sejam tão altas desse jeito? Por que eles pedem que fique mais alta? O Zé Flávio até deu uma risadinha ali, ó. Tá a resposta na ponta da língua. Eu acho que olha só, eu acho que é um sentimento. Tem alguns pontos que, em alguns momentos, nós podemos identificar que é uma satisfação de uma vingança, uma satisfação de querer que mais pessoas fiquem presas. Há muitos projetos em torno disso. Em outros assuntos, porém, recentemente teve a série do Pacto Brutal, da Daniela Pérez. Não sei se o Matheus lembra, mas o homicídio qualificado, no início, não era um crime hediondo. Os autores foram condenados, salvo engano, a 18 ou 19 anos. Era um sexto para progredir de regime. O crime foi em 92, né? Eu acho que a alteração foi depois. Sim. Mas, enfim. Manda aí, Zé Flávio, manda a sua compreensão aí. Continua, professor. Não, em resumo, eu compreendi assistindo a série, quero até fazer um post qualquer hora, compreendi totalmente a indignação. Para mim, também não faz o menor sentido homicídio qualificado progredir de regime em 1/6. Senão a pessoa tem que ser mais sincera e propor o abolicionismo. Eu acho muito mais sincero dizer, eu sou um abolicionista, conheço vários professores, excelentes professores, que são abolicionistas penais. Eu acho muito mais sincero, mais claro. Eu não sou abolicionista. Eu concordo com a ideia de que nós temos que despenalizar 80%, 90% dos crimes que hoje são previstos na legislação. Quantos tipos penais nós temos? Milhares. 3 mil, não é? Uma coisa assim? Aliás, é alguma coisa assim, não é? É um número absurdo. Nós temos muitos crimes, e são somente 5 ou 6 que são os responsáveis pela prisão, né? Exatamente. Tráfico de drogas, eventualmente homicídio, roubo, furto.
E sem falar que porte de existe arma. toda a discussão se o tráfico de drogas Estelionato. ele é realmente um crime agora em outros estados, né, outros países, né? Tem toda essa discussão também. Eu acompanho muito um colega aqui da minha cidade, chama Murilo Nicolau. Ele é advogado civilista, não atua na área criminal, mas ele focou e atua muito bem quando está lidando com a habeas corpus para fins de plantio de drogas e até mesmo o uso medicinal da cannabis. Ele chega a afirmar que hoje, no Brasil, é tão fácil conseguir como era há 2, 3 anos na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Ou seja, é muito fácil conseguir autorização para plantio ou até mesmo uma receita para você usar, plantar e etc. Tá? É muito fácil aqui no Brasil. Apesar de toda essa proibição, somente quem tem recursos consegue fazer o uso dessa droga sem nenhum impedimento. E acaba sendo basicamente que, como o próprio professor Valois fala, liberado já está. Né? Ninguém está querendo aqui descriminalizar o tráfico. Não, o tráfico ele vai continuar existindo. Nós estamos falando de uso de drogas para fins pessoais. Isso ainda é crime. Tem aquele recurso especial 636.574, alguma coisa assim, que ainda não terminou, não cessou o julgamento. Mas que pode ser, de fato, um divisor de águas. Porque, afinal, nós prendemos pessoas por conta de serem usuárias. Sim, o Brasil prende hoje pessoas usuárias como se fossem traficantes. Antes não tinha distinção de pena, hoje em dia existe, mas hoje pessoas com 7 gramas de crack, peguei um caso ontem, enquanto assessor de juiz, pessoa presa há 10 meses, aguardando um exame médico do IML para ver se era dependente de drogas ou não, preso há 10 meses. A Mas vamos deixar claro de drogas. Vamos deixar claro bem claro esse tema mesmo. Não é um equívoco em um determinado processo de compreender que não era usuário e sim traficante, certo? Não era porte para consumo próprio, porque há muita expectativa em torno do julgamento do recurso extraordinário pelo STF, que não há expectativa de julgar logo se o porte de drogas para consumo próprio deve ou não ser descriminalizado, mas na estatística prisional não dá pena de prisão. Não dá pena de prisão, e eu concordo com você que em muitos casos há sim uma fronteira em que costuma se presumir que a pessoa, portanto, pequena quantidade de droga, é para vender e não para uso próprio. Simplesmente porque está fracionada. Isso, mas esse julgamento não vai resultar em diminuição nenhuma da população prisional. Não vai. Nenhuma. A não ser que o voto do ministro Roberto Barroso seja acompanhado pela maioria. Ele tenta criar critérios objetivos para definir se alguém é usuário ou traficante. Tem muita... Não sei se seria Não sei se é a melhor solução, eu confesso. Só que da forma que o artigo 28 da Lei de Drogas, parágrafo 2º, hoje está sendo lido pela jurisprudência, basicamente como se todos fossem traficantes. Se estiver portando droga fracionada, basicamente ele é traficante. Se ele tiver... Pergunta objetiva. Penas mais extensas com regime progressivo, tal como temos hoje, ou penas menores com cumprimento mais rigoroso? Talvez 1/3. Você é o deputado José Flávio, está propondo um novo projeto de lei de execução penal. Você mantém como está ou preferiria que talvez a pena do crime de tráfico de drogas não vai ser descriminalizado tão cedo no Brasil? Não. Que a pena do tráfico de drogas não fosse de 5 a 15, mas sim de 6 anos. Cumprido, talvez, não sei, mas em regime mais rigoroso de progressão. Colocou na sinuca de bico, né? Mas vamos lá. Que a pena do homicídio não fosse de 6 a 20, mas sim uma pena de 10. Eu confesso que eu ainda não cheguei, eu reflito muito sobre isso, mas não cheguei a uma resposta muito convicta. Por quê? Eu tenho um cenário ideal. Qual que é o cenário ideal? Descriminalizar grande parte desses crimes, manter exclusivamente aqueles que de fato fazem a diferença.
existe, por exemplo, para fins de furto. A insignificância ela não basta. Eu estava pensando com o professor Fernando Henrique Cardoso Neves a respeito de delimitar um valor, uma quantidade para tornar um crime de furto punível e outro não punível. E qual que é o custo hoje para movimentar a máquina judiciária do sistema de justiça criminal? Hoje um processo de ponta a ponta, ele custa em torno de R$5.000, algo próximo disso, segundo... Tem dados referentes a isso, mas aproximadamente R$5.000. Por que, então, você vai gastar essa máquina judiciária, esse valor todo expressivo, para punir crimes de furto até esse valor? Não seria muito mais fácil o Estado indenizar a vítima e aplicar para essa pessoa que cometeu esse crime, talvez uma pena mais branda e uma pena, vamos dizer assim, que não seja de prisão? Prisão muitas vezes não vai solucionar. Furto já não dá o furto fora da reincidência. Reincidente, inclusive admite fechado, né? O cara é reincidente, com antecedentes. Você aceitaria descriminalizar o furto? Não todos os tipos de furto, próprio. O furto simples. Né? Sim, perfeitamente, todos irrestritamente. Vamos sair para a cidade. Aí eu digo o seguinte, não é descriminalizar, seria despenalizar. Tornar uma pena substitutiva para aquele crime. Já ia chamar o José Flávio de abolicionista aqui já. Eu acredito que muitas dessas penas, o próprio professor André Jean Bernardino fala disso no livro dele sobre justiça restaurativa, se desse um pouquinho mais de atuação e poder para a própria vítima, muitas vezes ela sequer exigiria punição por um determinado fato. Para a vítima, eu já fui roubado, não foi nem furto, eu fui roubado 4 vezes. Se me colocasse na frente dessa pessoa, tudo bem, na época seria uma questão, mas hoje talvez seria outra. Hoje, imagina só, a pessoa está voltando. Muito. Esse acho que é um tópico que, até de um modo geral, os movimentos de esquerda, de um modo geral, precisam ter muito cuidado, principalmente em períodos eleitorais. Porque precisamos lembrar de que pessoas pobres não somente cometem crimes em razão de muita marginalização social, mas são muito vítimas de crimes patrimoniais. A pessoa que saiu cedo, 5 horas da manhã, trabalhou até 6 horas da tarde, às vezes tem um celular, foi furtado, usa aquele celular para fazer entrega pelo iFood. Amanhã, tudo bem, ela representou. Puxa, pegou um empréstimo, pegou outro celular, furta de novo. No outro dia, nossa, agora é a minha motinha de fazer minhas entregas. Furtou de novo. Essa pessoa, José Flávio, ela não tem, infelizmente, um entusiasmo com essa solução. Não. Mas a reiteração no crime de furto, é punição. Eu adoraria ter outra solução, eu adoraria pensar como você, mas eu tenho dificuldade. Professor, voltando então àquela pergunta que o senhor me falou. Vamos aumentar, aliás, diminuir penas e aumentar o rigor do cumprimento dessa pena? Eu, como disse, estou refletindo sobre isso e a minha solução seria a seguinte: de fato, descriminalizar algumas condutas, despenalizar, sobretudo, muitas delas, crimes de receptação, por exemplo. Muita gente fala, ele é o que impulsiona o crime de roubo e furto. Mas aí você poderia, em alguns casos, inclusive a própria falha do Ministério Público, muitos casos que eu analiso para a sentença, aquele receptador, na verdade, ele foi coautor do roubo, ele foi mentor intelectual daquele roubo, daquele furto, porque ele solicitou aquele determinado furto. Então, ele deveria ser responsabilizado conforme o artigo 29, por coautoria e não por receptação. Mas, inclusive, o Ministério Público falha muito nessa análise, pelo menos pelo que eu tenho visto. Mas existem crimes que as penas são muito baixas e que não justificariam prisão. Poderia simplesmente ser uma pena principal já substitutiva, que não seria uma substitutiva, mas pena restritiva de direitos. Talvez pensar nessa hipótese. Candidato ao Congresso Nacional, você vai ter que apresentar sua proposta objetiva.
Crimes violentos, penas longas progredindo com menores frações ou penas curtas progredindo mais rigorosamente? É a sua proposta. Crimes graves? Crimes graves? Crimes violentos, de modo geral. Crimes violentos? Concordo com o senhor, então. Vamos resolver essa questão de forma objetiva. Penas mais curtas e com regime, mas eu digo curtas mesmo. Tá? Perfeito. Penas curtas e com cumprimento de pena mais rigoroso, vamos dizer assim, nos anos iniciais. E depois abrandando, logicamente. Perfeito. Próximo tópico, para a gente não passar para o próximo. Para a gente não perder alguns tópicos que eu quero, mais 2 tópicos apenas. Temos que falar, pelo menos rapidamente, das saídas temporárias. Era um projeto, pelo que eu vi, inicial do Senado, já havia sido aprovado no Senado de uma 2013. forma, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, só para diminuir as possibilidades de saídas temporárias, foi para a Câmara, ele foi alterado para abolir por completo as saídas temporárias e por isso tem que voltar para o Senado agora novamente. Então, nada indica que será aprovado tão rápido assim, pelo menos. De um modo geral, porém, explica para quem está nos ouvindo, objetivamente, quem tem direito à saída temporária, qual que seria o objetivo da saída temporária, e, na sua opinião, se o projeto acerta ou erra. Resposta muito objetiva. O projeto está completamente equivocado. Completamente. Ele foi, inclusive, proposto por um deputado, não é a emenda a esse projeto, foi aglutinado com uma proposta de um deputado não sei, se autodenomina capitão, delegado, alguma coisa assim, vamos lembrar, que é do PL. Esse projeto, hoje, vamos imaginar hoje, como está o cenário hoje. A saída temporária, depois do pacote anticrime, é vedada para crimes com resultado morte, hediondos com resultado morte. Vedada a saída temporária. Inclusive para aquelas pessoas que cumprem, logicamente, penas já em regime semiaberto, que é o objetivo dessa saída temporária. A saída temporária, ela tem o objetivo de aproximar essa pessoa que cumpre pena de sua família e de outras situações que permitam que ele volte de forma harmônica ao regime aberto, ao reconvívio à sociedade. Então, o objetivo da saída temporária é aproximar essa pessoa que cumpre pena, como a própria exposição de motivos da Lei de Execução Penal já traz. Ela tem o objetivo de mitigar e minimizar os rigores acentuados do cárcere prolongado. Então, no regime semiaberto, exclusivamente no regime semiaberto, autoriza-se a saída temporária para que essa pessoa volte a conviver com sua família, tenha um período de contato com a sua família prolongado, não exclusivamente em parlatório, por exemplo. E é isso que acaba diferenciando hoje o regime fechado e semiaberto. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não cumprem, não trabalham no regime semiaberto para fins de ter autorização de saída temporária para fins de trabalho. Eles não conseguem esse emprego formal. Inclusive, o próprio ministro Rogério Schietti apontou essa estatística no voto dele quando ele decidiu sobre o tema 931, falando dos egressos do sistema prisional e tudo mais. São, salvo engano, 40% no regime aberto que conseguem emprego. No semiaberto, abaixa isso para abaixo de 10%, 20%. José Flávio, meu trabalho aqui nesse podcast vai ser mais ou menos o seguinte: ser a pessoa que entende um pouco de direito, mas não entende tanto a fundo algumas matérias, como, por exemplo, no caso das saídas temporárias. E muito se noticiou na mídia, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, que ela acabou tendo uma saída no Dia dos Pais. E óbvio que isso daí é um pouco controverso, né? Eu queria só que você explicasse certinho como que funciona essa saída temporária, quais são os requisitos, que não necessariamente a pessoa ela tem que ter os pais vivos para ter uma saída de Dia dos Pais, quais são as datas dessa saída temporária, como que funcionam esses detalhes para ficar bem organizado e, assim, não ter equívocos mais até de pessoas do direito, que eu vejo muita gente falando groselha por aí. Tá, short view. Vamos fazer uma resposta rápida. No caso da Suzane von Richthofen, por que não dá para usar ele como parâmetro? Ele, o Denise Matsunaga, porque eles são casos midiáticos, todo mundo vai ficar olhando e vai querer apontar erro para todos os casos.
Agora, Sim. quando pediu um exame complementar ao exame criminológico, no caso dela, ninguém reclamou. Todo mundo queria que fosse mesmo feito aquele exame e que perpetuasse a pena dela. O objetivo, vamos dizer assim, da sociedade era que perpetuasse a pena dela a desrespeito à Constituição e à legislação de execução penal. O sentimento de vingança que a gente mencionou e tal. Por conta da vingança que nós estamos falando aqui. E não é essa a solução, logicamente. Mas, por exemplo, por que que a saída... você falou das datas. Não existe data específica. Tá? Convencionalmente, admite-se essa saída temporária em algumas datas festivas, exatamente para que a pessoa que está cumprindo pena esteja mais próxima desse familiar que vai ter a festividade. Por exemplo, no Dia dos Pais, Dia das Mães, no Natal, no Ano Novo, não é? Isso para estar próximo à família, com o objetivo de sempre de voltar à sociedade de forma paulatina, devagar, moderada, aos poucos, né, de gotas em gotas. E se formos parar para pensar, são 35 dias. Esse é o limite da saída temporária no Brasil hoje. 35 dias, um pouco mais de um mês. Isso é pouco, isso é muito pouco. Teria que ser mais. Teria que autorizar essa pessoa, em regime semiaberto, que saísse mais e tivesse esse convívio com seus familiares por mais tempo. Por quê? Enquanto essas saídas temporárias não são concedidas, essa pessoa simplesmente vê seus familiares por meio de parlatório, que dura no máximo 1 hora, muitas vezes parlatório mesmo, não é nem a visita social que consegue abraçar. Então, voltando a falar das datas. Não existem datas obrigatórias. O juiz da execução penal apresenta uma concessão de saída temporária, depois do cumprimento de 1/6 para aquela pessoa primária e de 1/4 para a pessoa reincidente, depois do cumprimento dessa fração e demonstrado bom comportamento, o juiz da execução penal concede essa saída temporária em algumas datas durante o ano, no total de 35 dias, no máximo de 7 dias, e com intervalos de 45 dias entre uma e outra. Respondido? Só posso complementar um pouco, José Flávio? Por favor, professor. Veja só, Matheus, no caso que você trouxe, que é interessante que a gente trate também dos casos midiáticos. Eu trouxe como um caso midiático exatamente para fomentar a discussão mais técnica, só para poder organizar. Eu acho muito importante a gente tratar dos casos midiáticos, porque são por meio deles que a população, bem ou mal, acaba tendo contato com como funciona o sistema de justiça criminal. No caso da Suzane von Richthofen, Infelizmente. como o José Flávio colocou, e justamente em razão da quantidade de pessoas presas no Brasil, cada juiz da execução penal não tem condições de fixar o dia em que cada preso terá a sua saída temporária. Por isso, se convencionou e se admite, de uma forma geral, o estabelecimento de um calendário anual de saída temporária. Agora, por outro lado, não faz o menor sentido. Não há um pingo de dificuldade para que o juízo da execução penal, não só da Suzane von Richthofen, mas de outras pessoas que mataram os próprios pais, simplesmente com despacho de 2 linhas, coloque: a Suzane von Richthofen não sairá no dia dos pais, não sairá no dia da mãe ou do pai. Com certeza. Ela sairá na próxima semana, no mês seguinte. Por qual motivo não fazer isso? É um de vários pontos em que, por culpa exclusiva do sistema de justiça criminal, a população acaba atacando o instituto como um todo, que é o da saída temporária. Sendo que seria, repito, muito fácil, em um despacho de 1 ou 2 linhas, colocar: quem cometeu o crime contra a mãe, quem cometeu o crime contra o pai, não sai no dia dos pais. Não é fácil fazer isso? Você que é um assessor de juiz de execução penal. Fácil. Não é muito fácil de fazer isso? Fácil fazer isso. Aí esse Foi uma caso, falta de zelo ao caso. O caso dela seria esquecido de quando se trata das saídas temporárias. E há outros exemplos de outras datas comemorativas que dá para desvincular do crime. Eu acho que isso não é um punitivismo, isso é um senso comum, um bom senso. Professor, preparando uma aula sobre saída temporária para assinaturas do SEI da Defensoria Pública, eu me deparei com um caso muito curioso julgado pelo STF. O STF falou: olha, essa pessoa que está cumprindo pena não pode gozar da saída temporária para visitar aquele determinado parente.
que foi o objetivo dessa saída temporária que ele estava pedindo. O STF falou o seguinte: olha, ele foi condenado por um crime sexual contra uma sobrinha. Ele não pode visitar a mãe dessa sobrinha. O STF decidiu isso. Então, perfeito. É difícil? Não é. Não é. Assim, dá trabalho? É claro, não tem como não dar trabalho com a quantidade de pessoas presas no Brasil. Isso se chama individualização das penas. Sim, precisa analisar individualmente cada pena. Só que aí que está o problema também em razão do superencarceramento. Nós temos quase 2 milhões de processos em execução. Eu fiz um estudo, ainda não publicado, em que eu vou procurar aqui, mas aproximadamente, inclusive, é muito difícil fazer esse estudo. Eu já tentei fazer, né, ainda não concluí. O professor Gustavo Badaró tentou fazer, não concluiu. Auri Lopes Júnior também tentou fazer e não concluiu, porque é muito difícil fazer esse estudo e eu estou tentando. Que é o seguinte: tentar determinar quantos juízes de fato de execução penal existem e quantos são específicos para atuar nos processos. Grande parte dos juízes de execução penal estão em grandes centros. Aliás, a população carcerária está em grandes centros. E, via de regra, esses processos são concentrados nas mãos de poucos juízes. Mas há muitos juízes de execução penal que tutelam 50, 20 processos de execução penal. Por outro lado, há pouquíssimos juízes, e aqui em Londrina, por exemplo, nesses casos, em que o mesmo juiz administra 6, 7 mil processos. É muita coisa. Sim. É muita coisa. Isso é uma questão, é um problema também de organização judiciária. Isso também vale não só para o juízo, né, mas, por exemplo, para o Ministério Público, que vai fiscalizar em algum momento. Exatamente. E por conta disso, eu tenho um dos juízes com quem eu trabalhei, costumava falar o seguinte, e aqui olha o risco dessa frase: às vezes a gente segura aquela mosca, mas passa a boiada. Porque muitas vezes um determinado caso acaba tendo uma atenção maior do que aquela leva. Então, por exemplo, existem trabalhos no judiciário hoje que são automáticos, que são mecânicos. Muitas vezes esse trabalho pode resultar numa falta de observância em alguns critérios. Isso acaba resultando em erro judiciário. Em compensação, existem algumas carteirinhas premiadas que o processo tem que estar sempre regular. Lógico, isso não é... Não estou falando que é um padrão, regra, nem nada, mas acontece. Perfeito, José Flávio. Matheus, acho que já temos aqui 1h08 de conteúdo. Nós vamos encerrar por aqui, não sem antes avisar para todos vocês que nos acompanham de 3 avisos de conteúdos que podem auxiliar vocês que se interessam pelo direito de execução penal. O primeiro deles, é claro, é o curso do José Flávio. É um curso simplesmente incrível sobre cálculos na execução penal ou execução penal na prática, em que todos os assuntos da execução penal vocês vão aprender de fato como funciona na prática. Progressão, regressão de regime, livramento condicional, remissão, detração, todos os institutos da execução penal examinados a partir, inclusive, dos cálculos matemáticos que são necessários. Segundo conteúdo que pode também te interessar é a nossa... Demorei um pouquinho, mas coloquei na tela o curso do José Flávio. Inclusive o curso do José Flávio, que está com desconto de aniversário do SEI, que vai até o dia 31 de agosto desse mês. Turma 2, a turma 1 foi um sucesso. Chega lá para baixo, Matheus, para mostrar o conteúdo do curso, o título das aulas, para que vocês vejam que, de fato, é um curso bastante completo. Aspectos gerais, soma, unificação de penas, progressão de regime, vai descendo. Livramento condicional, induto e comutação. Realmente um curso completo. Pode voltar para a tela maior. Segundo conteúdo que pode te interessar é a nossa pós-graduação em execução penal. Zé Flávio foi aluno da primeira turma e agora é professor na segunda turma. É uma especialização em execução penal absolutamente diferenciada, coordenada pelo professor André Jean Berardino. E, por fim,
gostaria também, se você ainda não conhece, o meu livro, Execução Penal na Jurisprudência do STF, do STJ e de Tribunais Internacionais de Direitos Humanos, que também está na promoção no site da Editora SEI, e esses 3 links estarão aqui na legenda desse episódio do meu podcast e também no vídeo no YouTube. Esse eu fui mais rápido. Beleza, o link também estará aqui depois na legenda. Um abraço, Matheus, te passo aí para você se despedir do pessoal, depois na sequência para o José Flávio, para a gente encerrar. Pessoal, bom, muito obrigado por vocês terem assistido o episódio. Ele vai estar disponível hoje, no dia 19/8, mas vai ficar ali ad eterno para quem quiser vir, revisar, ver o que o José Flávio falou, o que o professor Caio falou. Queria agradecer vocês por estar aqui. Esse é só o primeiro do SEI Acadêmico que a gente vai começar a colocar no nosso feed, mas o professor Caio vai manter aí os próximos episódios dele. Já está no 23º, esse vai ser provavelmente o 24º, e aí a gente vai seguindo. José Flávio, pode dar seu recado, meu amigo. Professor, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz sem poder debater com o senhor, em razão das divergências, com você, em razão das divergências, também dos pontos em comum que nós concordamos em muitos casos, inclusive a respeito do cálculo em caso da compensação penal, uma coisa que ontem, por exemplo, me tirou o sono. Eu fui dormir 3 horas da manhã pensando nisso. Bom, muito obrigado, professor Caio, Matheus, amizade de sempre. Muito obrigado por tudo. Você sempre me ajudando com tudo que eu preciso para proporcionar o melhor para os meus alunos no SEI Acadêmico, no curso de Cálculo da Execução Penal e também no Instagram, que já me deu várias dicas e várias lições que eu estou adotando. Inclusive, o microfone é uma delas. É o mesmo microfone, galera, só para vocês verem o modelo. Professor Caio, muitíssimo obrigado pelo convite. Estamos sempre juntos e obrigado pela parceria de sempre. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.